Olá, amigo, olá, amiga. Como você está? Eu sou Marcos, e você é muito bem-vinda neste canal. E no vídeo de hoje trago para você um impactante e revelador ensinamento de Neville Goddard para a vida. Se você já conhece a obra desse estimado companheiro de nossa jornada, sei que vai apreciar bastante. E se ainda não conhece, não se preocupe. É só nos acompanhar por aqui. Mas antes saiba que este canal é uma das nossas moradas, então deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum desses preciosos conteúdos. Também participe aqui nos comentários e presenteie todos aqueles que você considera que precisam desse vídeo compartilhando-o com eles. Ok. Então vamos lá. A história de Judas. Neville Goddard. 4 de dezembro de 1959. Dizemos aqui que acreditamos que você pode ser o que quiser neste mundo e que é meu propósito dizer a você. Se eu tiver momentos na minha vida eu me arrependo, não no sentido de uma mudança de mente como na palavra arrepender-se, ainda assim devo dizer a você. Posso ter momentos de arrependimento por você ter usado mal esse poder para qualquer propósito, mas é melhor que você use mal, em vez de não usá-lo. Quantas vezes nos sentimos preocupados com o mau uso deste princípio? No entanto, é melhor usá-lo mal do que enterrá-lo, pois até mesmo pelo mau uso aprendemos, embora dolorosamente. Na história dos talentos, era apenas quem não usava que era condenado. Estamos vivendo em um mundo que é como uma peça de teatro e alguns parecem desde o nascimento serem lançados em um papel difícil, e ainda assim você diz a ele que Deus é amor infinito. Mas ele é o dramaturgo e o diretor de elenco, pois isso é uma peça. Como diz Shakespeare, todo mundo é um palco e todos os homens e mulheres meros atores. Temos nossas saídas e nossas entradas e um homem em seu tempo desempenha muitos papéis. Mas esse tempo não é 60-10, é o tempo que leva para despertar esse homem, o ator perfeito, ou Deus. Então eu interpreto todos os papéis, mas interpretar todos os papéis não significa que eu interpreto todos os homens ou mulheres do mundo. Existem bilhões de atores, mas apenas tantos papéis, e cada papel que você e eu devemos interpretar. A figura central, a estrela, é Cristo, e toda a peça é sobre Cristo de Gênesis a Apocalipse, mas há muitas partes que o revelam. Há 12 personagens principais, os 12 discípulos, e os 24 anciãos, e o sumo sacerdote Caifás e seu oponente político, Pilatos. Estes estão em todas as épocas e em todas as épocas. O objetivo da peça é despertar em nós o ator, Deus. Esses personagens da Bíblia não são pessoas, eles nunca andaram na Terra como pessoas. Nós interpretamos todos os personagens, mas eles não vivem mais do que Hamlet viveu. Quando Olivier interpreta Hamlet, Hamlet não pode fazer nada além do que Olivier faz, e então Olivier pode, se desejar, interpretar outro personagem. Os personagens são os estados eternos da alma, mas devemos aprender a distinguir o homem dos personagens que ele está interpretando. Os personagens são reais na eternidade e nós assumimos o personagem e o jogamos nesta esfera. Dizer que tudo neste mundo é uma peça perturba, mas quero que acreditem. Esta noite eu quero discutir o mais difícil de todos os personagens, e se perguntado você se recusaria a desempenhar esse papel, mas é o mais importante, pois até que seja interpretado, Cristo não pode despertar dentro de você. É o personagem de Judas. As pessoas dizem que ele é o traidor, mas para poder trair eu preciso primeiro guardar o segredo. Então eu te entrego nas mãos de seus inimigos. Eu te revelo, pois é isso que trair significa. Somente aquele que conhece a Deus pode revelar Deus. Apenas Judas não deixou Jesus no jardim. Os outros o deixaram, mas Judas ficou para revelá-lo, ou traí-lo, e então Judas comete suicídio. Mas nos é dito, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Então, quem é Judas? Até que esse personagem seja interpretado, Cristo não é despertado na mente do homem. Ele revela Deus. Então ele se arrependeu quando descobriu que aqueles a quem ele revelou o Senhor cuspiam nele, o insultavam e o condenavam. Não significa sobre um homem, é um símbolo. Mas eu digo que chegará o tempo em que você não se arrependerá, mesmo que esteja preocupado com as consequências de seu ato. A palavra é traduzida apenas 6 vezes nesta forma.
Paulo escreveu uma carta amarga aos Coríntios e disse: Não me arrependo nem mudo minha atitude em relação a vocês. E outra vez, quando Jesus é feito membro da ordem de Melquisedeque, ele diz: Não me arrependo. Mas neste caso, quando Judas revela o Senhor ao mundo, ele se arrepende, pois vê o que eles fizeram com o conhecimento. Não é algo feito a um homem, pois Cristo é invisível, pois ele é o Senhor e o Senhor é Espírito e o Espírito não tem forma. Você diz ao mundo quem ele é, como a realidade invisível do homem, e então quando você vê que eles cospem em seu rosto, figurativamente, então você está preocupado com as consequências de sua traição da identidade de Deus. Judas não é um homem mais do que Cristo é um homem. Cristo é a realidade invisível, e todos os outros são estados, e nos movemos para estados. Mas quando você é escalado para o papel de Judas, você está no final da peça e a peça acabou. Você trai a identidade do poder criativo do universo e então comete suicídio, você se enforca em uma árvore. Ao traí-lo, ele se torna o próprio ser que traiu. Agora Judas vem da mesma forma que a palavra Judá. Significa a mão. É o primeiro símbolo em nome de Deus, ou o símbolo hebraico Reiod, a mão da adoração, a mão do Criador. Então o segundo nome de Judas é Iscariotes. Significa homem, Cariota significa colocar madeira, ou o carpinteiro. Então Judas trai o Senhor, pois ninguém o conhecia, mas Judas lhes disse: Quando eu o beijar, vocês o conhecerão. E, no entanto, Jesus lhes havia dito: Há 3 anos que estou convosco e não me conheceis? Os outros correram quando ele foi preso, mas aquele que o conhecia o beijou e disse: Não o deixe ir, e essa é a sua imaginação, pois esse é Cristo. Não há outro. Cristo no homem é a própria maravilhosa imaginação humana do homem, e com Cristo todas as coisas são possíveis. Então você pode pegar esta revelação e sair e ser qualquer coisa que você queira ser. Se usando esse poder eu saio e me aproveito de outro, significa meu mau uso do que acabei de ouvir. Mas aquele que lhe diz e depois vê o que você faz com isso muitas vezes se arrepende. Então a história é contada a vocês que eles cuspiram nele, não um homem, pois quem pode cuspir na imaginação, sem saber que não há outro, somos todos um. Isso é cuspir em Cristo ou colocar açoite sobre ele. Não em seu corpo porque ele é invisível, pois meu Pai é Espírito e Espírito é invisível. Assim, o mais difícil de interpretar é o de Judas, ou o traidor, e se o dramaturgo estivesse lançando a peça, ninguém se ofereceria para interpretá-la. Mas a pessoa tem que sair e retrair a Deus dizendo sua identidade, e na medida em que você pode fazê-lo, você provará isso pelo comportamento daqueles a quem você conta. Pois todos os personagens da Bíblia são verdadeiros como estados e vivem para sempre. Deus envia seus filhos através desses personagens como atores para que no final dos tempos ele possa despertar esses atores como ele mesmo. Você é infinitamente maior que qualquer personagem da Bíblia, pois são estados, mas há outro que não é estado e que é Cristo, e ele está despertando em você. Cristo é Deus e ele está despertando em todos os seres do mundo. Ele preparou uma peça para despertar toda criança nascida de mulher, e para criar como seu pai ele tem que passar por todas as experiências, e todas estão escritas na Bíblia. Portanto, aos 12, e os 24, e sempre ao poder político, e o poder religioso, e os sábios, chamados saduceus, e aqueles que se conformam com o que eles pensam que os tornará importantes na vida. Os olhos dos homens, os fariseus. Depois, há aqueles que têm talentos mecânicos, você pode pegar nas obras inspiradas de um Shakespeare ou de um Blake e escrever muitos livros, mas eles não podem escrever um pensamento que seja original, e eles são os escribas. Depois, há a multidão, que saúda o herói hoje e depois o apedreja no próximo. Assim, os 11 não podiam cometer suicídio ou, em outras palavras, deixar de lado tudo o que já ouviram sobre a causa. Isso é tudo o que você pensava que deveria deixar de lado, morrer e viver apenas para o Cristo. E então você lê a declaração de Paulo que ele veio para ensinar apenas uma coisa, e ele a obteve por revelação. É verdade, vem por uma visão, mas então os saduceus vão rir de você. Temos isso agora em nosso meio enquanto eles falam sobre evolução, e o mundo aceitou, mas me disseram que Deus criou todas as coisas e as chamou de boas e maravilhosas. Todos foram atos distintos de criação. Não tenho nada a ver com nada menos que o homem, mas tudo menos que o homem só dá testemunho do que eu sou. Eu não evoluí através de todos os animais. Isso é verdade apenas no que diz respeito aos assuntos humanos. Eu a vejo passar da canoa para o transatlântico, do arado ao trator, da caverna ao palácio. A evolução está apenas nos assuntos dos homens.
O pássaro constrói seu ninho como construiu primeiro e é fixo e perfeito, mas as coisas da forma evoluem. Mas este não é o homem, este corpo, está é apenas a máscara, persona. Eu sou toda imaginação e uso essa máscara até passar por todas as partes, e então sou ele, pois o propósito da peça é nos despertar, pois somente Deus age em todos os seres e homens existentes. O objetivo da peça é nos tornar atores, mesmo os ruins. Se somos maus, aquele que revela o segredo se arrepende, mas não o mudaria. Dizem-nos que quando Judas veio e beijou Jesus, Jesus lhe disse: Amigo, por que você está aqui? Os tradutores não conseguiram acreditar na tradução real, então a colocaram na nota de rodapé: o que você tem que fazer, faça. A tradução real é: o que você deve fazer, faça rapidamente. Você tem que fazer. Você tem que dizer ao mundo quem é Deus e que ele é a imaginação, mas o tradutor usou a frase: por que você está aqui? Todo mundo é um ator despertando, então eu digo a todos: vocês estão interpretando todos os papéis, espero que comecem a fazer o papel de Judas. Você não veio para desempenhar apenas um papel. Todo mundo desempenha muitos papéis. Você pode, se quiser, escorregar para esta parte de Judas. Você poderia jogar Caifás ou Pilatos para sempre, e pensar que a causação é externa, ou está nas mãos dos poderes políticos ou religiosos, ou das grandes universidades. Até que ela chegue, você não sabe, mas eu sei quem eu sou e quem você é. Cada ser é Deus em diferentes estados, todos desempenhando esses papéis maravilhosos, mas quando ele desperta, ele é Deus, e não importa o que ele tenha feito, ele é perdoado. Quando ele acorda, ele está branco como a neve, não importa quão escarlate as coisas estivessem. Peço-lhe que aceite esta revelação de Deus, que é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Isso é o que Judas lhe diz, e eu estou fazendo o papel dele. Ele não é um homem, mas um estado no qual entrei deliberada e conscientemente, pois ninguém pode trair a Deus a menos que conheça o segredo. Nos é dito em Coríntios: quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele habita? Quem poderia revelar ou trair a Deus, senão aquele que conhece o seu segredo? Mas se você sabe disso e você testa e prova, então você está comissionado para sair e trair a Deus. Você sai e trai o segredo da criação. Então ele foi e se enforcou em uma árvore. Este corpo é uma árvore. Ele vem para fazer e tinha que fazer, mas depois fica horrorizado com o uso que fazem desse segredo que ele veio contar. Então o próximo estágio é despertar completamente como o Cristo. Ainda não sabemos como seremos, mas quando virmos, o conheceremos, pois seremos como ele. Você será como o próprio ser que você foi enviado para atrair. Todos aqui interpretarão todos os personagens na eternidade. Não quero dizer pessoas. Eles passarão por todos os personagens, pois os personagens são estados eternos. Distinga o homem, que é toda imaginação, de seu estado atual. Você pode perdoá-lo qualquer coisa sabendo que ele está desempenhando um papel escrito para ele por Deus. Somos todos jogadores no jogo de Deus. Você pode voltar e ver as partes que você tocou desde o berço até agora. Se você tivesse uma visão, agora, neste momento, veria em forma humana o estado em que estou jogando. Você o veria e, no entanto, não é um homem, mas apenas um estado. Já vi pessoas discutindo e sobre elas você vê figuras em disputa. Eles estão apenas jogando estados, e à medida que perdoam e apertam as mãos, eles desaparecem. Um cavalheiro sentou-se aqui na outra noite e me escreveu: quando você começou a falar, vi por cima de seu ombro um patriarca, que usava o chapéu preto e as vestes de um padre. Eu não sei quem ele era, mas eu sinto que ele é uma grande inspiração para você. Isso é verdade, pois entrei em um certo estado, e eu estava falando sobre a pedra fundamental, e esse estado foi personificado como um homem. Eu estava lhe dizendo que a pedra fundamental de tudo é a imaginação e não deixar isso e ir em busca de outro fundamento. E aqui este senhor viu um ser que era para ele um patriarca expressando o que eu estava falando. Eu sei que é verdade, pois nunca estou sozinho. Mas você é infinitamente maior que o estado, pois você é um centro vivo de imaginação. Você pode percorrer todos os estados, você não é o estado. Eles constroem igrejas para Pedro, ou para João, etc. Eles estão sendo construídos apenas para estados, e os estados estão eternamente mortos até que o Filho de Deus lhes dê vida. Quando você entra no estado de contenção, ele está vivo, mas se você não está no estado de contenção, ele está morto. Eles não constroem igrejas para Judas.
Eu morava em uma pequena ilha e eles a dividiram em 11 paróquias, com o nome dos discípulos, mas não a Judas. Meus antepassados não sabiam que ele era o mais importante, pois somente ele poderia descobrir Deus e traí-lo. Chamam de Judas quem trai um amigo. Mas em Mateus 26, Jesus o chama de amigo e então ele disse: "O que você tem que fazer, faça rapidamente." Ele não chamou os outros de amigo. Ele chamou Pedro de Satanás, mas a Judas disse: "Traia-me." E então muitas vezes aqueles a quem o segredo é revelado começam a usá-lo de forma errada. Eles descobrem que a imaginação cria a realidade, e, não gostando de alguém, eles imaginam algo ruim e, por sua própria intensidade, fazem com que isso aconteça. Você pode usar isso de uma maneira horrível, então nos dizem que ele se arrependeu ou estava profundamente preocupado com as consequências de seu ato. Você pode ser o que quiser neste mundo, e aqueles que recuam desta verdade são seus inimigos e não sabem disso. Milhões recuarão disso, mas tudo bem, pois eles ainda não chegaram ao ponto em que podem ser escalados para o papel em que o aceitarão e sairão e trairão a Deus. Você só pode trair a Deus revelando-o. Você não o conhecerá por nada que os escribas ou fariseus lhe digam, mas apenas por revelação interior. E quando você estiver totalmente convencido, você irá contar. Então, sempre que chegar o dia de fechar esse olho e tirar essa máscara, você acordará entre os gigantes dos que estão despertados. Mas nenhum falhará, pois todos na eternidade finalmente despertarão. Então, se eu tiver que desempenhar um papel repetidamente até ser enterrado no papel, serei enterrado até descobrir que sou o ator e não o papel que estou interpretando. Isaías 46 e fim 8, parece tão estranho que o livro que forma a base da peça faça esta afirmação: toda a carne é erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. E a palavra é a peça de Gênesis a Apocalipse. Se você pegou todas as Bíblias e as queimou, a peça permanece apesar do registro escrito. Ouvimos tanto sobre bondade, poucos podem defini-lo, pois não há duas épocas com o mesmo conceito. Eu não te ensino a ser bom, mas a ser criativo ao expressar esse grande talento. Não enterre mesmo que, ao usá-lo, você cometa erros. Prove isso em sua própria vida e depois saia e conte aos outros. Nenhum sacerdócio poderia enviá-lo ou ter o poder de enviá-lo. Nenhuma água benta o enviará para fora. Você é enviado por Deus e Deus é Espírito. Portanto, se você se sentir motivado a fazê-lo, não hesite, e se cometer erros e os ouvir, posso sentir por um momento que gostaria que você não tivesse cometido, mas realmente não me arrependerei de ter falado sobre a identidade de Deus. Sua imaginação humana é Deus e é com aquilo que sustenta o universo. Quando você vê, você sai e trai, ou revela. Judas significa irmão e essa se torna a primeira letra do nome do Criador. Yod-He-Vav-He. Dizem-nos que Judas traiu o seu senhor por 30 moedas de prata e depois foi dito que a devolveu ao sacerdote. Eles compraram o campo do oleiro. Significa fabricante. Aparece 62 vezes como fabricante, é usado apenas algumas vezes como oleiro. Significa fabricante no sentido de quem é artesão, como ourives ou ourives. Isso significa que o indivíduo é um criador. Então ele tomou a plenitude do preço de Deus, pois 30 significa plenitude. Ele passou por todas as fornalhas, pois ninguém interpretando Judas poderia pular uma. Então ele pagou o preço. E então ele jogou para o oleiro. Ele deveria ter jogado para o ourives. Mas a mesma palavra traduzida como ourives também é traduzida como oleiro. Eu pago o preço total para descobrir que minha imaginação é Deus e então eu morro para tudo que eu acreditava anteriormente então conto para a população, e então eles negam ir cuspir nele, etc. Não tem nada a ver com qualquer coisa acontecendo na Terra. Saia, pense sobre isso e determine se tornar a pessoa que você quer ser. Então traia esse segredo e conte aos outros o que você descobriu. Imagine as coisas mais lindas deste mundo para você ou para outro. Então, vamos agora ao silêncio e quando você o quebrar, sabendo que a imaginação é Deus, que ninguém o convença de que há outra causa para os fenômenos. Passe por essas portas sabendo que é assim e então você não ficará impaciente, mas deixará que seja assim, pois Deus cria a realidade. O Pai anda comigo pelo mundo e eu não sei. Não sei se a atividade imaginária é a causa do que aparece em meu mundo. Agora vamos entrar no silêncio. E então? O que esse conteúdo foi para você? Espero que seja de grande valia.
E você que quer se aprofundar ainda mais nesse conteúdo e vivenciar ainda mais esse maravilhoso processo, deixei uns links na descrição desse vídeo que irão te ajudar muito nessa maravilhosa jornada. Sei que será transformador para você. E se você gostou do canal, participe deixando sua opinião aqui nos comentários, também curtindo o vídeo e assinando as notificações. E assista também os outros vídeos para ficar por dentro de todo o conteúdo. Abraços e até a próxima jornada!